quero convidar a Cláudia Elisa Soares, membro do Conselho de Administração do IBGC e board member, conselheira de administração de várias empresas, por favor. E Cláudio Andrade Souza, diretor jurídico de governança, riscos, compliance e sustentabilidade da Citrosuco. Cláudio, prazer muito grande. Eu vou ficar aqui e acho que só pedir para tirar esse púlpito aqui, né, para ficar uma visão melhor para todo mundo. Deixa eu só me achar aqui. Ciro, você falou do ESG, né? Eu costumo dizer que ESG é a sigla mais famosa das galáxias, é ou não é, gente? É todo dia, né? Dia sim, dia também, a gente está ouvindo falar do ESG. Como é que vai funcionar aqui o nosso painel? Eu vou fazer uma breve apresentação, uma introdução, na verdade, aqui a esse tema, depois a gente vai ouvir os nossos painelistas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, a gente interage com vocês, talvez uma ou duas, ou então eu toco daqui, porque tenho bastante. Eu sempre digo que a Europa é o nosso farol na agenda ESG. Historicamente, são de lá os investidores e consumidores mais conscientes da importância das questões ambientais e sociais. Quando eu era head de sustentabilidade no Itaú, alguns aninhos atrás, é de lá que conheço o Ciro, imagem corporativa desde então, que nos ajudou no posicionamento institucional do Itaú, estávamos construindo lá essa área. Em 2006, eu lembro que os únicos investidores que pediam reuniões conosco sobre essa agenda eram os investidores europeus. Os consumidores, talvez por questões históricas, também estão entre os mais ativistas, e a gente sabe disso, e a gente também pode dizer isso dos reguladores, né? Ouvimos muito isso aqui hoje. Do ponto de vista do setor privado, que é o meu lugar de fala, eu considero que as empresas brasileiras têm práticas muito avançadas e andamos lado a lado com a Europa. Não sou só eu que penso assim. Sua visita ao Brasil em maio do ano passado, o prefeito da City Londrina, Vincent Kiveny, disse em uma entrevista ao Valor: as prioridades das instituições financeiras brasileiras são as mesmas que temos em Londres. As agendas são as mesmas, de tecnologia, inovação, finanças verdes e sustentáveis. Há um compromisso real dos bancos brasileiros de adotar essa agenda, de colocar dinheiro em finanças sustentáveis. E posso dizer, aí da minha longa experiência como executiva do setor financeiro e de mercado de capitais, que é assim. Um dos objetivos desse nosso ótimo evento é fortalecer os vínculos entre Brasil e Europa. Como foi divulgado nas peças de comunicação, Europa e Brasil são complementares em vários aspectos. Explorar esse potencial de forma produtiva é um jeito inteligente de aproximar e beneficiar 660 milhões de pessoas que habitam as duas regiões, como o Ciro trouxe na introdução dele. Quando a gente traz para esse contexto a agenda ESG, meus olhos brilham, gente. Isso porque vem da Europa sinalizações fundamentais e inspiradoras para avançarmos rumo ao que eu chamo de novo modelo de mundo. Eu trabalho para acabar a sigla ESG, para a gente não precisar mais falar de sustentabilidade, para a gente realmente conseguir implementar esse novo modelo de mundo, que nada mais é do que trazer as questões sociais, ambientais e de governança corporativa juntamente na mesma medida e importância que as econômico-financeiras. Então, novo modelo de mundo. E por que eu digo que a Europa é farol em ESG? Todos os meus colegas facilitaram muito aqui o meu trabalho, né? O Green Deal europeu é um pacote pioneiro com uma série de medidas para descarbonizar a economia que indicou rumos para nós. É claro que eu não posso ser ingênua, ainda mais depois da fala da Emily aqui, e não mencionar as críticas naturais que são feitas aí, que vão de questões concorrenciais, eventual protecionismo por trás das medidas que são anunciadas. Inclusive, hoje, no Valor, tem uma página toda sobre o CBAM. Mas eu acho isso tudo muito natural e esperado quando a gente fala de uma mudança de modelo de mundo. Eu costumo dizer nas minhas palestras e aulas que as medidas anunciadas pela União Europeia podem mudar. Podem ser mais fortes, mais fracas, aí existe uma série de definições, depende da aprovação de todos os Estados-membros, mas, obviamente, é para lá que nós vamos. E essas medidas, algumas já foram citadas, eu não vou ser repetitiva para vocês, tem o CBAM, né, a taxa de carbono na fronteira, a questão do desmatamento, né, da proibição de importação de commodities que venham de terras desmatadas, o dever de diligência das empresas em sustentabilidade, uma medida de um impacto fenomenal, porque vai envolver todo fornecedor no mundo, de qualquer empresa da União Europeia, que vai ser fiscalizado em temas de direitos humanos e danos ambientais, e anunciado recentemente em Davos, no início do ano, o Plano Verde Industrial da União Europeia.
Eu considero fundamental que todos nós entendamos a profundidade dessas e das demais medidas como, de novo, uma indicação dos próximos passos que devem ser tomados rumo a um mundo mais viável dos pontos de vista financeiro, social, ambiental e de governança. E para encerrar essa minha introdução, eu retomo novamente a entrevista do prefeito da City Londrina. Ele disse assim: há 2 fatores que colaboram para o avanço do tema. O primeiro é o efeito positivo nos negócios ao adotar uma política sustentável. E o segundo é que quem não o fizer deve começar cada vez mais a ser penalizado. E é sobre isso que a gente vai falar do nosso painel hoje, né? A Agenda ESG e seu impacto na relação de negócios. Então, vamos lá? Vamos começar a ouvir os nossos painelistas. Começo pela Cláudia Elisa, por favor. Cláudia, bem-vinda. Alô? Olá a todos, um prazer estar aqui. Obrigada, Sônia, obrigada, Ciro, pelo convite, né? E sou conselheira do IBGC e de demais empresas, e, na verdade, é muito caro, né? Muito importante para o IBGC essa questão da governança, que dentro das 3 letrinhas do ESG, a gente diz que sem governança você não tem a parte de cuidado ambiental nem social, né? Então, é muito importante a gente falar o que é, né, a visão do IBGC no seu propósito, que é a visão de que a gente quer buscar, né, incentivar a governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. E, por isso, no Brasil, a gente tem o IBGC, né, que é um órgão, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Existem órgãos como esse no mundo inteiro, em diversos países. Alguns têm uma tônica no próprio nome de governança corporativa, outros são associações de conselheiros, né, o que eles chamam directors. Em 95, quando o IBGC foi fundado no Brasil, ele trouxe essa visão: a gente não quer ser um organismo, um instituto que represente os conselheiros. A gente quer falar sobre o tema de governança de uma maneira isenta, falando sobre melhores práticas e incentivando o desdobramento desse tema no Brasil para a gente ter, então, uma sociedade melhor, dado o entendimento de que as empresas têm um papel relevante no que é a prosperidade do país e do mundo. Talvez em algum momento histórico tenha sido a família, em outro momento histórico tenha sido a igreja. Eu acho que a gente viu uma mudança grande em que as empresas passaram a ter esse papel fundamental na prosperidade, né, do mundo. E a gente sabe que o IBGC ele é um think tank de educação, reflexão e influência nos temas da governança, sendo uma rede colaborativa, né, de ideias, né, rede essa que é formada por mais de 3.300 associados, 1.500 certificados, também um site aberto ao público, em que só no ano de 2022 foram mais de 70 mil downloads de materiais de conhecimento super profundo. Esses associados, aproximadamente 350, fazem parte de 17 comissões que discutem temas relevantes na governança e preparam materiais que estão nesse nosso portal do conhecimento, né? Só no ano de 2022 foram 12 publicações, 8 pesquisas relevantes sobre diversidade, publicações como governança climática no Brasil, a visão de governança no agronegócio, os temas ESG, como devem ser, então, analisados, governança na saúde, boas práticas para que a agenda ESG entre na vida dos conselhos. Então, essa rede colaborativa, né, ela é dedicada a explorar exatamente esses temas, questões sobre governança que impactam positivamente a sociedade. Já falou-se aqui, nas conversas anteriores, na própria fala da querida Sônia, que, assim, a gente parece, nos últimos 3 anos aí, que cansou de ver essas letrinhas ESG, mas, na verdade, isso já vem de longa data, né? A primeira vez que isso foi mencionado foi lá numa reunião da ONU, em 2005. Aí a gente vê, em 2015, algo que foi eu diria assim, uma maneira muito ampla de conseguir cobrir mesmo os aspectos ESG, deixando claro quais são os 17 objetivos em termos da visão ambiental, da visão social, da visão de governança. E, sem sombra de dúvida, já que esse é um European Day, né, a gente não pode deixar de mencionar, e eu concordo plenamente com a Sônia, essa questão da Europa como um farol na questão ESG, né? A visão do Green Deal, ele veio para dar um direcionamento muito mais forte. Agora, que eu, pessoalmente, acho muito interessante, eu vejo muitos negócios, né, falando da agenda ESG como se fosse ou eu faço
questões ou cuido de questões ambientais, ou eu dou resultado. E, na verdade, não é isso, né? A Ursula, né, von der Leyen, quando ela lançou o Green Deal, ela falou muito isso. Gente, não é só questão de cuidar, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Também é falar de geração de emprego e também é falar do papel super relevante que inovação vai ter nesse caminho rumo ao futuro, em que, de fato, a gente tem essa integração, né, nas discussões de negócio. Então, a verdade é que a gente vive um movimento global em que todas as empresas do mundo, em maior ou menor intensidade, foco, prioridade, elas estão sendo compelidas mesmo a trazer a pauta do dia a dia, os temas ESG, nos seus diversos agentes de governança ou órgãos de governança, seja a alta liderança, que toca o dia a dia da gestão, seja nos conselhos de administração para aquelas empresas que têm um conselho consultivo ou um conselho de administração, né? Então, é isso, esse novo normal e a chamada economia 4.0 trouxe isso para a pauta. Economia 4.0, sociedade 4.0, desculpa, é um conceito, né, que eu, pelo menos, li pela primeira vez num livro Leading from the Emerging Future, né, do Otto Scharmer, né, em que ele fala que a sociedade 1.0 foi uma sociedade guiada pela hierarquização, pela hierarquia, a sociedade 2.0 pela competição, a sociedade 3.0 guiada, né, e amparada por uma discussão entre grupos de interesse, e a sociedade 4.0 é aquela organizada em volta do que ele chama, né, o Otto Scharmer chama, o integral whole, ou seja, um todo integrado, uma visão de que não dá para você pensar que vai movimentar uma peça sem mexer em outra. A visão da economia circular que passa a ter que ser observada, entendida e circular no nível local e também no nível global. Acho que todo mundo observou o que foram os efeitos políticos em várias cadeias de suprimentos, né, de supply chain, seja com a questão da pandemia, seja com a própria questão da guerra que a gente sabe que está assolando lá o Oriente, né, a Europa Oriental. Afora isso, esse movimento global também tem por trás essa questão dessa licença social para operar, né, a perda de reputação. O advento das redes sociais ele trouxe isso de uma forma muito importante para as discussões de governança na empresa, né, onde não tem mais o limite entre o que é dentro da empresa, fora, o que é eu enquanto pessoa, eu como funcionário, porque as redes sociais fazem com que tudo seja sabido de uma maneira transparente, aberta, né? E a própria maior concorrência no mercado, em que qualquer fator é um fator de diferenciação. Então, isso leva realmente a essa mudança pela convicção, conveniência ou compliance no mundo das empresas. E aí, a própria questão da definição da governança corporativa, eu diria que também passou por um ou outro pequeno ajuste, né? Essa definição ela está dentro do que a gente, quando entra no portal do conhecimento do IBGC, a gente encontra lá, né? A gente sempre escutou que governança corporativa é um sistema de princípios, regras, estruturas e processos para dirigir e monitorar a empresa, né? Mas começou com os passar dos anos, né, e desde o que foi a publicação em 2015 da versão 5, né, do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, a gente viu mais fortemente mencionada essa questão de geração de valor sustentável, não só para a organização, para os sócios e para a sociedade em geral, né? Esse sistema ele baliza, então, a atuação desses agentes da governança e as suas relações com partes interessadas, né? E esse sistema vai ser bem sucedido se estiver amparado pelo propósito, valores, cultura da organização e por essa busca do equilíbrio entre demandas de todas as partes interessadas, né? Além de cuidar desses impactos da organização nas suas externalidades negativas, né? Ou positivas, o que são esses impactos para a sociedade em geral e para o meio ambiente. Então, a verdade é que com essa visão ampla, mais ampla de governança corporativa, acaba vindo naturalmente para a pauta a discussão e o alinhamento dentro de uma pauta de gestão, seja por parte do time de liderança interno, né, da empresa, seja por parte do conselho, essa questão também do cuidado com a governança ambiental e governança social, entendendo que esses aspectos ambientais e sociais, eles querem dizer coisas diferentes em regiões diferentes do mundo. Então, por exemplo, se a gente fala na Europa, a gente fala sobre questões sociais delicadíssimas de refugiados, de questão realmente de pessoas, né, com tudo que a gente tem de
pessoas fugindo da guerra, etc. Quando a gente fala no Brasil, a gente fala muito fortemente sobre desigualdade social, sobre a visão de diversidade, de raça, de gênero, que ainda está tão desproporcional comparativamente até com a Europa, né? E quando a gente fala dessa questão de governança ambiental, sem sombra de dúvida, numa visão do Brasil enquanto país no mapa mundi, né, a questão ambiental ela é decisiva até pelo papel e pelas vantagens comparativas que o país tem enquanto grande exportador de commodities e minérios, né? Commodities geral, alimentares ou minérios, né? Bom, o que acontece? A gente passa, então, a ter uma necessidade de um corpo, seja dentro da alta liderança das empresas, mas principalmente no conselho, onde o conselho das organizações tem esse papel estratégico relevante, a gente passa a necessitar competências que garantam esse futuro com essa maior integração da governança ambiental, social e corporativa, né? Esse foi um estudo do ano passado, uma pesquisa da ZRG Partners, é uma empresa global de headhunting, né? Eles entrevistaram conselheiros de 127 companhias globais, grandes, 36% delas com faturamento entre 1 e 5 bi de dólar, e 20% com faturamento entre 5 e 25 bi de dólar, né? Ou seja, quem está aí dominando o PIB global, né? E a gente vê que os 3 competências mais faladas são essa questão do olhar estratégico, a gestão de talentos e o conhecimento de temas ESG, sociais e de governança. Talvez, em outros momentos, essa pesquisa, quando foi feita anos atrás, muito provavelmente falaria que o conselho de administração, os conselheiros, eles têm que ter um elevado conhecimento legal, regulatório, né? Ou uma preocupação e um domínio extremo de relações com investidores. Mas a gente vê que, para mim, quando eu vejo uma pesquisa como essa, eu vejo que o mundo está mudando e a gente tem que estar atento, então, quem faz parte dos conselhos das empresas, porque essas pessoas têm que puxar discussões relevantes e, para isso, essas competências, as 3 primeiras ali, vão ser super relevantes, né? Eu comentei, né, de várias publicações, né, que o IBGC fez em 2022, e agora, em abril de 2023, foi feita uma publicação que eu acho super relevante dentro do tema que a gente está falando aqui, de negócios, né, agenda ESG, discussões estratégicas envolvendo negócios que operam no país e fora, né? E essa foi a publicação feita agora em abril, o papel do Conselho no processo de internacionalização de empresas brasileiras, onde a gente sabe que o tema internacionalização, ele sempre foi muito tímido do Brasil, até porque, por exemplo, a gente, no IBGC, a gente tem anualmente uma jornada técnica, em 2019, nós visitamos Israel. Gente, todo mundo com quem a gente falou, não existiu líder ou conselho que não falou sobre a atuação da empresa no mundo, porque o mercado de consumo de Israel é mínimo. A gente tem um mercado de consumo tão grande, uma complexidade fiscal, legal tão grande, que assim não dá nem tempo muito de pensar no que é ir para fora. A gente tem um mercado gigante de consumo, então para que pensar ir para fora? Mas isso tem mudado, né? Seja pela questão de globalização, seja pela questão de digitalização, em que cada um consegue acessar um produto do seu computador numa casa. Então, passa a haver novas motivações para as empresas pensarem na sua internalização. Sejam motivações internas, o mercado, o addressable market, né, o mercado endereçável, ele passa a ser muito maior do que talvez fosse anteriormente mencionado ou analisado, questões concorrenciais, questão de acesso a recursos, inclusive recursos financeiros que estão no país ou fora, né? Questões fiscais e de políticas governamentais, ou seja, uma série de motivações e provocações fazem com que a empresa tenha que trazer a internacionalização para dentro do seu planejamento estratégico. E nessa publicação, a gente vê etapas, né, de evolução disso. Então, no primeiro momento, pode haver uma internacionalização pensando em exportação, ou expansão no mercado externo, ou globalização, ou uma ida para fora em busca de novos lugares de inovação para a gente ver. E, para isso, o papel do Conselho, com a análise de riscos a ser adotada, com a clareza dos desafios e competências que passam a ser necessários nesse processo de internacionalização, e discussões de o que é a economia global hoje e o que será no futuro,
essas são discussões muito relevantes em que o conselho ele tem que estar preparado. Então, no material, eu não vou aqui ler, mas assim, é muito interessante que nesse caderno, convido todos a lerem, a gente vê assim, quando é uma empresa exportadora, o que é o papel do conselho? Se for numa visão de investimentos estrangeiros diretos, né, joint ventures com empresas lá fora, o que o conselho tem que estar fazendo de perguntas? Se for uma visão de virar uma empresa global, que análises, que discussões devem ocorrer dentro da sala do conselho? E, obviamente, esse conselho também motivando, né, que isso vire planos e execução no nível da empresa. Né? Para essa visão de internacionalização motivada pela inovação, o que precisa estar sendo perguntado na organização? E, além disso, nessa visão de gerenciamento de riscos, né? Onde é que isso vai? A verdade, gente, meu último slide é o seguinte, talvez no passado a gente tivesse uma visão, e eu vejo ainda muitas empresas, né, que ainda veem governança corporativa como uma visão burocrática, mas a verdade é que a governança ela é um sistema complexo e interdisciplinar, onde, né, isso é um conceito trazido pelo professor Didier Cossan, lá do IMD, né, e ele esteve conosco no congresso, no 20º Congresso do IBGC, há 2 anos atrás, em que ele fala, né, que a visão de governança corporativa ela acabou expandindo para, talvez, áreas, disciplinas que antes não se pensavam, que são as discussões de filosofia moral e as discussões em termos de psicologia comportamental. Para quem aqui atua em conselhos, é o meu caso, sei que a Sônia também, a visão de psicologia comportamental, eu acho que se manifesta a qualquer momento, a todo momento, em grupos. Seja um grupo de um colegiado, quando está discutindo temas para tomar decisões, seja um grupo de alta liderança, em que a gente tem os objetivos, as metas, mas discussão de filosofia moral. Não deveria ser metas que privilegiam o curto prazo em detrimento da sustentabilidade de longo prazo. Né? Discussões de psicologia comportamental. Por que o nosso conselho, quando está discutindo determinada abordagem, não consegue ouvir todos os pontos de vista dentro da sala, fazendo com que a gente tenha uma discussão mais rica e que, pelo tanto, a gente vai ter uma tomada de decisão muito provavelmente mais embasada, com várias opiniões sendo consideradas. Então, assim, eu gosto muito disso, porque, sendo bem honesta, para mim, se a gente tiver uma boa análise de um grupo, seja ele o conselho, seja ele um time de alta liderança, em que as pessoas entendem por que decidem como decidem, por que tomam decisões como tomam decisões, né? Isso vai levar realmente a uma melhor compreensão e uma maior abertura para discussões de temas que muitas vezes são delicados. Né? Vou diminuir meu faturamento porque descobri que tem um fornecedor meu, por exemplo, uma empresa pecuarista, que ele não segue uma série de normas e eu vou ter que descontinuar esse fornecedor? Puxa, mas isso vai prejudicar o meu faturamento. Sim, é uma discussão de filosofia moral. Por que eu quero fazer isso? E não deveria só ser porque a lei ou o Green Deal vai cobrar, mas deveria ser porque é o certo. Super obrigada, Cláudia. Alô, isso. Super obrigada. Eu acho que foi ótimo, né? Aqui o cenário que você trouxe de governança. Muitas vezes a gente fica tentando ver o que é o mais importante, o E, o S, o G, o E do econômico. Na verdade, tudo isso se interliga e governança é base, né? Como é que a gente toma a decisão, de que forma? E gostei também quando você trouxe o falso dilema, né? Do ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, né? Ou invisto nessas questões, ou tenho lucro, isso não tem mais lugar nesse mundo, é o mundo do E, né? Então, muitíssimo obrigada. E agora a gente vai ouvir o Clauber, né, da Citrosuco. Eu sou suspeita, né, Clauber, eu integro o comitê ESG da Citrosuco com muito orgulho, mas eu tenho certeza que vocês, que eventualmente não conheçam a final da apresentação, vão ver que belo case aí a Citrosuco tem para mostrar. Por favor, Cláudio. Olá, está funcionando aqui, né? Tá. Bom dia, Sônia. Obrigado aí pela apresentação. Cláudia, super prazer estar instalado aqui. Parabéns pela exposição. Ciro, super obrigado pelo convite. Imagem Corporativa pela coordenação do evento. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal também que está acompanhando aí nos canais sociais aí do Estadão. Estou vendo o Orlando aqui, que trabalha no meu time, né? O Orlando, nosso gerente socioambiental, junto comigo, um dos grandes responsáveis pelo caso aqui
da Citrosul que a gente vai compartilhar com vocês. E é muito bacana, né, Cláudia, você falar da evolução, na verdade, do entendimento de governança corporativa, né? A gente lá na Citrosul fala muito sobre isso. É muito mais uma questão de integridade, no final das contas, né? Uma governança que sai daquela antiga visão potencial de burocracia, ali para o advogado quase que uma questão societária, que vai, de fato, para um sistema que rege os valores da empresa e a direção com que o management e o conselho têm que ter em mente para poder tomar as decisões, né, e fazer com que a estratégia da empresa seja perene. É um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, falando um pouquinho aí da Citrosul, talvez todos não conheçam em detalhes, né, uma empresa que é uma B2B. Basicamente, nós, a partir da laranja, produzimos e vendemos vários produtos. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, queria só dar uma dimensão, especialmente como um evento aqui da relação Brasil-Europa. Obviamente que a gente quer falar um pouquinho da importância do mercado europeu também para o nosso negócio. Falar da importância do mercado europeu para o mercado brasileiro já foi bastante dito. Quando a gente vai para o segmento aqui de suco de laranja, que é o principal produto com que a empresa trabalha, a Citrosuco, mas basicamente a gente tem uma representatividade extremamente relevante do Brasil no segmento do suco de laranja. Obviamente, todo mundo sabe que algumas culturas como soja, milho, a pecuária, né, a questão de proteína, obviamente que são setores muito maiores que o setor de suco de laranja. Porém, proporcionalmente falando, a representatividade do Brasil na produção global e a representatividade do Brasil na exportação global, ela de fato é muito expressiva, 62%, 70%, como a gente está falando ali. Então, o Brasil definitivamente é o grande líder, né, no aspecto de alimentar as pessoas do mundo através do suco de laranja. A citricultura brasileira, né, tem um PIB aí que mobiliza 6 bilhões de dólares por ano, aproximadamente. Gera, né, a citricultura brasileira tem ali alguma produção no nordeste do país, mas o cinturão paulista, que nós chamamos, é onde, de fato, a gente vê o grande volume de produção de pomares e de empresas, né? Então, a gente tem mais de 200 mil empregos gerados nesse setor da economia, com impacto aí em mais de 350 cidades ao redor aí do país, essencialmente aí no Brasil, né? Então, a gente costuma dizer, né, que para cada 5 copos de laranja que alguma pessoa toma no mundo, a cada 5 copos de suco de laranja que alguma pessoa toma no mundo, certamente 3 vêm do Brasil. E então aí demonstra, né, a beleza que o país tem e o potencial e a vocação que nós temos para alimentar, no final das contas, o mundo aí em relação ao suco de laranja. E aí a Europa, certamente, desse produto, não está no gráfico aqui, mas na nossa produção, basicamente, mais da metade, né, do que nós vendemos vai para o mercado europeu. É no mercado europeu onde estão os principais clientes do nosso processo produtivo, seguido aí dos Estados Unidos e depois dos mercados emergentes, né? A China aí também aparecendo como um grande mercado potencial consumidor de suco. Descendo um pouquinho aqui agora para falar da Citrosuco, né? Uma empresa aí do Grupo Votorantim, Grupo Fischer, uma fusão que aconteceu em 2012, 2 grupos aí que dispensam, obviamente, comentários aí, dada a sua representatividade e importância no país. Uma das maiores empresas, né, basicamente com market share, aí como nós comentamos agora há pouco. E é uma empresa que tem um processo produtivo essencialmente instalado no país, né? Nós temos aí diversas fazendas ao longo do estado de São Paulo e no sul de Minas. Tem uma cadeia de fornecedores, né, uma parcela importante das frutas que nós adquirimos para poder fazer a fruta virar suco, também é comprada de grandes fornecedores, então, assim, o potencial de geração de empregos e de impacto, né? Vocês viram o primeiro slide ali que a gente fala de impacto positivo. É um mantra que a gente fala dentro da empresa, dada a vocação, vamos dizer, né, da cadeia de suprimentos que nós temos, a nossa cadeia de valor, o nosso potencial de impacto é muito grande em vários stakeholders e a gente, obviamente, a cada dia tem uma decisão a tomar se o impacto de fato é positivo ou é no sentido de geração de valor. Aí nós temos, então, a produção, basicamente, o processo nosso de escritórios e terminais marítimos, uma empresa bastante verticalizada, então a gente está posicionado em todos os locais do mundo, né? Temos aí mais de 6 navios
da nossa frota e escritórios ao redor do mundo, o que nos faz, de fato, levar o nosso suco de laranja a mais de 100 países em todo o nosso mapa mundi aí. O interessante, pessoal, falar, antes de entrar especificamente aqui na nossa agenda ESG, interessante comentar uma curiosidade que eu fui aprender depois que entrei aí no segmento aí da Citrosuco, do mercado de suco de laranja. Da laranja, né, aquela fruta que todos nós conhecemos, interessante que dela se aproveita 100%. E metade dela vira suco de laranja, né? A gente imagina que a laranja vira suco, ou a laranja é aquela que a gente consome em casa, mas, na verdade, 50% apenas dela vira o suco, que é o grande produto que alimenta aí as pessoas do mundo, como nós comentamos, e os outros 50%, ele é uma matéria-prima riquíssima. Os óleos essenciais que tem na laranja, a fibra, o bagaço, até o próprio bagaço, a polpa da laranja, no final das contas, ela vira, de fato, matéria-prima, 100% dela, zero desperdício na fruta. A gente coloca produtos de origem natural em outras cadeias de produção. Então, segmento aí de beleza, segmento industrial, químico, cada vez mais estão substituindo elementos, ingredientes químicos para ingredientes naturais. Isso nos fez, como estratégia de negócio, dada a vocação que nós temos dentro do nosso negócio, recentemente, inclusive, abriu uma nova empresa, um segmento de negócio específico, que se chama Evera, né? Eu não trouxe aqui o material, mas depois disponibilizo também o site, as mídias sociais, aí conta um pouquinho a história da empresa, que basicamente é uma empresa que se destaca dentro da Citrosuco, que fica dedicada a tirar o maior valor desses outros 50% da laranja. Então, a gente falou muito de inovação no painel anterior, tem muita inovação acontecendo na Evera, e potencializar cada vez mais, né, uma beleza que já existe nessa fruta, no sentido de cada vez mais substituir os ingredientes químicos, no sentido de a gente potencializar muito aí a vertente de clean label, né? A gente tem diversas discussões com várias grandes empresas em parcerias, que obviamente não posso detalhar aqui, mas no sentido de cada vez mais no tempo a gente vai ver os produtos que a gente consome em casa, menos descrições químicas na composição dele e mais composições de ingredientes que vêm da natureza, né? E no final das contas, a fibra da laranja, especialmente, e alguns elementos dela têm um potencial tremendo dessa substituição aqui. Agora eu vou tentar aterrissar aqui dentro do tempo um pouco na nossa agenda ESG, né? Eu costumo dizer, né, e nos nossos debates, né, Sorana, lá na empresa, não existe uma estratégia ESG e uma estratégia de negócio. No final das contas, uma empresa tem uma única estratégia, e no caso da Citrosuco, nós viemos fortalecendo a estratégia de negócio com os aspectos sociais, ambientais e de governança. E tudo isso vem porque tem que fazer sentido, vem de um propósito, né? Nos últimos 3, 4 anos, a gente conduziu uma discussão dentro da empresa, né? E a gente aprendeu isso ao longo do tempo, que o propósito você não cria, o propósito ele está lá dentro da empresa já, ele precisa ser revelado. Então, a vocação, né, que a empresa se colocou de uma maneira muito clara a ter certeza que é o grande papel dela. Então, a empresa existe, né, a Citrosuco existe para nutrir a vida vivendo legados. Quer dizer, a partir desse propósito, que quer dizer mais, né, a razão de existir de uma companhia, a gente desce de fato, e isso é um acontecimento aí, né, que a gente conduziu também na empresa aí nos últimos 3 anos. A Citrosuco é uma empresa que há muito tempo é muito reconhecida por práticas socioambientais, diversos trabalhos em comunidades, muito antes de se falar com tanta ênfase em ESG. Lá em 2016, a empresa ela foi a pioneira no setor em obter 100% das suas operações, obter uma certificação socioambiental, né, quer dizer, critérios internacionais. Acho que o Pablo da Suzano falou um pouquinho sobre isso aqui, dado que a Suzano também é uma empresa que está exposta muito ao mercado europeu e americano, que é o caso da Citrosuco. Mais de 95% do que nós produzimos vai para o mercado internacional. Então, o nível de exigência que nós tínhamos de sempre dos nossos clientes e, consequentemente, dos nossos públicos de interesse, foi sempre muito alto. Então, a empresa, ela de fato, ela teve uma agenda de práticas socioambientais muito intensa há muito tempo. E aí, há 3 anos atrás, a gente deu mais um passo, né? Não é só, de fato, ter as práticas socioambientais, mas de uma maneira muito corajosa,
muito, né, de pública, né? Não tínhamos necessidade por obrigação legal nenhuma de fazer isso, mas a gente lançou os nossos compromissos 2030, né? Então, a gente, do ponto de vista de resiliência climática, não vou, infelizmente, por escassez do tempo, detalhar os 6 compromissos aqui, mas do ponto de vista de resiliência climática, a empresa ela é credora de carbono, nós mais capturamos carbono da atmosfera do que emitimos, essencialmente pelo grande número de pomares que nós temos, porém, ainda assim, né, porque é uma demanda muito forte do mercado, é uma demanda muito forte, no final das contas, dos nossos empregados, dos nossos acionistas, a gente tem um desafio grande de descarbonizar a empresa até 2030, reduzindo em 26% as emissões que nós hoje temos. Do ponto de vista também de recursos hídricos, as nossas metas, a questão de diversidade, né, ampliando aí a participação de mulheres e pessoas pretas aí no nosso conselho, e cadeia de valor, essa eu não dou um destaque, né, porque eu vou falar um pouquinho aqui de como a gente vem sendo reconhecido pelos nossos clientes europeus. Carbono não dá, hoje em dia, para sentar na frente de qualquer cliente europeu, no caso da Citrosuco, sem falar de carbono, sem falar de emissão de carbono e sem falar do que a nossa cadeia de valor está fazendo para resolver, para deixar a empresa, né, mais preparada para essa resiliência climática. E, do ponto de vista de cadeia de valor, né, a gente tem um compromisso de chegar em 2030 em 100% da nossa cadeia certificada do ponto de vista socioambiental. Como eu comentei, desde 2016, nós temos todas as nossas operações próprias certificadas por organismos internacionais, né, que vão lá todo ano e atestam que as nossas práticas estão coerentes do ponto de vista ambiental e social, mas a gente tem um desafio grande, né, porque a gente impacta uma cadeia de fornecedores, de produtores de frutas, que vocês imaginam que existem desde os maiores até os pequenos produtores, né, agricultura familiar, de quem a gente também compra fruta, que a gente, de fato, tem uma consciência muito grande que o nosso papel não é simplesmente ir lá e comprar fruta, né? É, de fato, gerar o valor, estar do lado dele, e para que a gente, ao longo do tempo, eleve o patamar socioambiental da citricultura brasileira. Esse é um grande desafio que nós nos colocamos também. E toda essa dinâmica e fortalecimento de aspectos ESG no nosso negócio vem trazendo também um atributo para a empresa, que é a capacidade que a gente vem tendo de deixar um posicionamento claro, né? Então, cada vez mais, a empresa está buscando novos ratings, né? A gente tem aí uma evolução muito grande no CDP, né? Para quem não conhece, é o Carbon Disclosure Project, quer dizer, a maior plataforma de transparência na agenda climática. Citrosuco chegou no nível quase máximo lá, o objetivo do ano que vem é dar mais um passinho. De fato, tem um engajamento muito grande com a nossa cadeia de fornecedores, nossos funcionários, mercado de rastreabilidade, né? Um outro elemento importante aqui. Já temos aí pelo menos 2, 3 clientes que a gente tem uma agenda muito forte, dado o potencial que nós temos, todos europeus, para que a gente crie, de fato, via blockchain ou algum sistema, né, que permita isso, de rastrearmos toda a nossa cadeia de valor, não só do ponto de origem, da onde veio o produto, da onde saiu a fruta da árvore, da onde a árvore virou suco, da onde o suco foi embarcado no navio, mas mais do que isso, todo o reflexo de impacto positivo daquela cadeia de valor, quantas pessoas impactadas naquela comunidade, quanto de crédito de carbono emitido naquela etapa da produção, né? Quanto de economia ali de água, quanto de produção sustentável, é um tema que está muito, muito forte. E aí, mais uma vez falando, né, eu super concordo, Sônia, a Europa é o nosso grande farol. Pela Citrosuco eu consigo confirmar que o nível de discussão de aspectos socioambientais que nós temos com os clientes europeus de fato, estão no nível aí um pouquinho acima dos clientes dos demais mercados, né? Tudo isso nos traz, né? E aqui uma questão de só lembrar que o ESG, no final das contas, né, é uma agenda que, de fato, não termina, né? E na Citrosuco a gente coloca um desafio muito grande na medida que nós colocamos compromissos públicos. Mês passado lançamos, inclusive, a central de indicadores, né?
Não basta simplesmente a gente declarar para todo mundo que a gente quer estar melhor em 2030. A gente também está prestando contas, né? Tem uma governança interna muito robusta. A cada ano, a gente colocou meta para todos os elegíveis à meta na empresa, todo o corpo de diretoria executivos da Citrosuco, metas atreladas aos nossos atingimentos socioambientais, disponíveis agora também através do nosso site para os nossos compromissos públicos, e a gente também acredita, né? Isso também é muito tema de diálogo com os nossos públicos de interesse na Europa, que quando mais a gente vai para uma agenda de transparência, quanto mais a gente acessa os ratings internacionais e plataformas, e quanto mais, de fato, a gente tem a declaração dos compromissos, obviamente poderia vir a pergunta, né? Para que isso? Não existe uma obrigação legal, a Citrosuco está proativamente assumindo mais compromissos, mas o que nós defendemos na empresa, e é super suportada aí não só pela diretoria, como também pelos acionistas, é um ciclo virtuoso. Na medida que a gente se compromete com os públicos a fazer mais, esse ciclo virtuoso volta para dentro da empresa e, no final das contas, a capacidade que a gente também tem de engajar nossos funcionários é muito grande. Então, de uma maneira aqui muito resumida, é um extrato, na verdade, a gente fica super à disposição, site da empresa aí disponível, relatório de sustentabilidade, lá no site os compromissos também estão declarados, central de indicadores também está publicada, mas é um pouco do extrato de como a gente enxerga, né, o aspecto socioambiental de governança como estratégia da Citrosuco. Obrigado. Super obrigada, Clauber. Eu vou repetir aqui duas coisas que você falou, para destacar, né? Uma estava no slide. Matão é a maior fábrica de processamento de suco de laranja do mundo. Eu estive lá, é um orgulho. Quando você chega e fala, estou na maior fábrica do mundo. De cada 5 copos de laranja, 3 vêm do Brasil, né? Eu estou destacando isso porque foi dito, né, em painel anterior, o quanto a gente precisa destacar mais as práticas brasileiras. A gente faz muita coisa boa no Brasil, no setor privado, e a gente precisa dar visibilidade a isso. Parabéns. A gente tem aqui um tempinho para perguntas, se vocês tiverem, podem aí encaminhar para o pessoal, mas eu vou já pegar aqui, Clauber, e depois, claro, vou para a Cláudia Elisa. O que a gente viu aqui, eu poderia dizer que é o estado da arte, né? Você falou de compromisso público, você falou de certificação, de metas, de prestação de contas, de governança, que é tudo isso que a gente precisa para ter uma agenda estruturada em cima desses temas. Eu queria que você fizesse uma avaliação, assim, dos seus pares, né? Das outras empresas, como é que você vê? Isso é realmente só para as mais avançadas? Claro, a gente sempre vai ter fases, etapas, mas como você avaliaria o setor privado brasileiro? Quando a gente fala de trazer isso para a estratégia, você também falou isso na sua fala, né? Para a estratégia, não aquela agenda paralela que eu vou ticando, né? Fiz, completei. Como é que você vê as demais empresas, Cláudia? Sônia, boa pergunta. E a Cláudia comentou um pouquinho de sociedade 4.0, né? Eu costumo, em alguns outros ambientes aqui de eventos como esse, ou em sala de aula, comentar que, no final das contas, acho que a gente, como sociedade, né, vive um privilégio, né, vamos dizer assim, de viver um momento que eu costumo chamar que a gente está numa fase de uma grande repactuação da ordem de expectativas que nós temos um com os outros, né? Acho que todo mundo aqui hoje, né, tem expectativas diferentes na relação que tem até com a outra pessoa, né? No final das contas, né, situações que eram toleradas no passado, do ponto de vista de relacionamento, hoje não são mais. E não é diferente para as empresas, né? O papel que a Cláudia bem comentou, que está na mão das empresas, né, fazer o driver de mudança, de fato, da sociedade, a gente vê isso claramente dentro da companhia, né? Sobre a empresa, hoje recai uma expectativa totalmente diferente da que recaía passado. Não adianta mais produzir e ponto. Você tem que engajar o funcionário, você tem que ter transparência, você tem que ter o potencial, de fato, de gerar esse impacto positivo. E aí, dentro disso, Sônia, eu percebo claramente, né, indo objetivo aqui na sua pergunta, que eu vejo, sim, né, das empresas também com quem eu tenho experiência aí de estar próximo, etc. Eu acho que é uma agenda que, de fato, está muito clara, né? As empresas do Grupo Votorantim, por exemplo, todas, sem exceção, estão com uma agenda muito semelhante de ter, de fato, os compromissos públicos, metas definidas para a administração. Vejo ainda, na minha experiência, quando a gente vai ali, talvez para o segmento das empresas médias e pequenas, ainda um grande espaço, né?
Mas, quando também sou questionado, né, quando a gente fala um pouco dessas práticas, Cláudio, para uma empresa do tamanho da Citrosul, que vende para o mercado internacional, isso claro, que e para empresa pequena lá, né, como é que faz? Eu acho que existem estágios distintos, porém, a gente falou um pouco aqui hoje também, né, o caminho é para lá. Então, seja por regulação, seja porque o ecossistema de stakeholders de cada uma das empresas cada vez mais levam para isso, não vai sobreviver ao longo do tempo quem não tiver os aspectos sociais, ambientais e de governança como estratégia do negócio da própria empresa. Essa é um pouco do que eu estou percebendo aí no mercado e a minha experiência também. Alô, me ouvem? Sim. Eu tive o privilégio de também trabalhar no Grupo Votorantim, né? Eu fui da Votorantim Cimentos. Você falou sobre a questão de regulação, sobre a questão de peers na cadeia que pressionam, né? E aí, se você não fizer, você está fora, né? Concorrência. Mas a verdade é que a gente, quando olha o conglomerado de grandes empresas ou médias, os acionistas eles também têm as suas convicções. Então, no fundo, o que você falou é semelhante ao que eu falei, as empresas fazem por compliance, por conveniência ou por convicção. Especificamente, a família Hermílio de Moraes, ela faz por convicção. Ela tem isso vivo, o cuidado com a comunidade, com a visão do ambiente, o que tem de mata preservada. É uma visão muito bonita. Dá orgulho da gente ter um grupo grande, empresarial, em vários setores, cuidando dessa perspectiva. Cláudio comentou uma convicção 100%, e quando a gente recebe também os clientes, um pouco do que eu falei no começo, o assunto, ele de fato está na mesa, né? Então, se antigamente o pessoal de sustentabilidade quase que pedia para entrar na reunião, hoje o primeiro assunto é o que você está fazendo com a comunidade, o que você está fazendo. Então, automaticamente vai levar para a estratégia da empresa. Então, é um caminho que, de fato, é só virtuoso nesse aspecto, né? É a pressão, né, do mercado, e pressão no sentido positivo, né? Eu acho que a gente está falando da demanda, né? Pressão e demanda. Muito bom. E, Cláudia, já pegando aqui, bom, você é membro de vários conselhos de administração, o conselho de administração traz a direção estratégica, olha para o futuro da empresa. O quanto, de fato, essas questões socioambientais, essa agenda, você analisa que está sendo incorporado pelos conselhos de administração? Qual a sua avaliação? Eu gostaria muito de dizer que, olha, isso está sendo incorporada. Mas, gente, a verdade é que tem uma estrada longa pra caramba pela frente. Então, assim, só para dar números para vocês. No Brasil, a gente tem empresas com mais de 500 funcionários, são 10 mil empresas. Entre 10 e 499 funcionários, a gente tem 630 mil empresas. E até 9 funcionários são 4 milhões e meio de empresas, né? Então, se você pegar quantas empresas... o PIB brasileiro está na mão. 75% do PIB brasileiro está na mão de empresas que não são listadas. Listadas hoje, seja de capital aberto ou capital fechado, são 400 empresas, mais ou menos, e o Ibovespa, que a gente vê, como está a Bolsa, que a gente fica olhando lá o indicador do Ibovespa, são 86, que são as ações mais negociadas, né? Então, que são obrigadas a ter um conselho. Aí, claro, gente, quando você tem uma lei das SAs, você tem uma série de regulações, CVM, etc., você acaba trazendo essa agenda de uma maneira mais forte e estruturada para a agenda do dia a dia. Mas eu diria que algumas empresas grandes, médias, que são relevantes, que têm impacto social e ambiental, elas ainda estão atrás, e muito porque ainda acham que é o ou, e não o e. E aí você só consegue fazer o ou virar o e se você mudar os interlocutores da conversa. Diferentes conversas com diferentes participantes criam diferentes realidades. E se você não buscar, então, essa qualificação, essa diversidade, esse melhor preparo, essa implantação da governança corporativa, em que a gente tenha uma agenda de que temas estratégicos são relevantes para a nossa pauta anual como empresa, não é só quanto deu no mês passado o resultado. Se isso não muda, você realmente não tem essa estratégia ESG vir para a pauta. Então, eu acho que o desafio é realmente as empresas amadurecerem a qualidade das suas pessoas, os sócios
que se prepararem, estudarem, assistirem aqui um seminário como esse. Isso tudo ajuda, porque a gente vai aprendendo coisas novas, vendo diferentes perspectivas, e aí vai evoluindo e trazendo isso realmente para o dia a dia da estratégia. Foi, mas só pegando o ponto também, Cláudia, super concordo, e mudar o interlocutor e a forma, né, do diálogo. ESG, no final das contas, é geração de valor, né? Porque representa também eficiência industrial, representa nível de engajamento de funcionários, representa o melhor aproveitamento dos recursos, quer dizer, no final das contas, tem o efeito econômico positivo que vem também, né? A Sônia já nos ensinou lá na Astrosuco a falar do EESG. E é um conjunto, de fato, é um ciclo virtuoso, né? Então, a geração de valor também é um tema importante para fazer essa agenda virar onde ainda não está virada. Fenomenal. E ESG, o econômico junto, econômico, ambiental, social e governança. Gente, ficaria com eles aqui o dia inteiro, tenho certeza que vocês também. Muitíssimo obrigada. Eu sempre gosto de destacar alguma fala dos painelistas que me marcaram. A Elisa trouxe ali referente a um autor, né? Mexe numa peça, mexe em outra. Essa é a interconexão entre todas essas questões e a importância da licença social para operar, né? Isso estava em os seus slides e todas essas questões baseiam a licença social para operar. Clauber disse, não há agenda ESG e agenda de negócios, só há uma agenda, que é a agenda estratégica da empresa. E aí eu encerro com duas, eu concordo com duas falas minhas, eu concordo que a estrada é muito longa ainda, né? Mas eu gosto de falar que a gente está mais perto do que longe, a gente já esteve muito mais longe, vivi para ver, hashtag vivi para ver, é isso, obrigada. E eu gosto de fazer, eu gosto também do 3Cs aqui, que essa é uma agenda que vai entrar pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né, gente? Ou vai ser porque acredita nessa agenda, ou porque sofreu alguma sanção, perdeu recurso, perdeu imagem por não adotar, ou pela inteligência, né? Que é para lá que a gente vai. Então, vamos juntos. Muitíssimo obrigada.